Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero tratar com vocês sobre o direito de vizinhança e o coronavírus. Então, como é que ficam os limites e as responsabilidades do condomínio nessa situação que a gente está vivendo? Vem comigo! O Código Civil ele tem um artigo sobre direito de vizinhança que diz que o condômino, é dever do condômino não prejudicar a saúde dos outros. Conjugando esse artigo com os demais que falam sobre as atribuições dos síndicos, a gente chega num consenso de que é dever do síndico, do condomínio, né? Dever do condomínio fiscalizar este dever dos condôminos, né? De resguardar a saúde dos demais, especialmente no tocante às áreas comuns do condomínio e as áreas de exposição dessas pessoas. Então eu vou listar para vocês algumas medidas que o condomínio pode adotar para a prevenção dessa doença e que são medidas com base em fundamentos jurídicos e fundamentos administrativos. Tá? Para que o condomínio possa adotar alguma ação preventiva, é necessário que ele tome por base um fundamento biomédico, que pode se dar ou por um ato do poder público ou por um parecer de profissionais que sejam da área infectocontagiosa. Então, por que isso? Porque, muito provavelmente, as medidas que serão adotadas, elas têm o condão de restringir os condôminos e os ocupantes nos seus apartamentos, né? Então, essa restrição é complicada, por isso tem que ter um embasamento legal, um parecer técnico e jurídico. A primeira medida, restrições de acesso ao condomínio. O condomínio não pode impedir que os moradores entrem e saiam de lá, nem que haja visita, né, nem que deixem de receber visitas, a não ser em casos extremos em que o poder público decrete uma quarentena absoluta, né? Então, se o governo decretar, ninguém mais pode deixar suas casas, tal, aí é outro papo. Mas fora isso, não pode. Então, pode-se adotar medidas como o acesso ao portão, acesso à entrada do portão de forma remota, né? Se tiver como condomínio fazer isso, então as pessoas nem tocam nas portas, o próprio porteiro que abre de forma automática. E pode haver a proibição da contratação, por exemplo, de Airbnb, Booking, né? Quando um terceiro aluga sua casa para passar um tempo, alguns dias. Isso é permitido fazer justamente para evitar o contágio da doença. Uma segunda situação, como é que faz uma restrição no uso dos elevadores, de escadas e de locais de acesso, que são ferramentas essenciais, né? São locais essenciais para os condomínios se movimentarem. Nesse caso, o condomínio ele pode, sem deixar de usar o elevador, as pessoas usarem o elevador, ele pode restringir o número de pessoas que usam aquele elevador ao mesmo tempo. Ele pode fazer essa restrição, deve fazer a higienização dos botões. Terceira coisa, interdição total ou parcial de áreas comuns. Interditar totalmente ou parcialmente áreas como piscina, academia, quadra, salão de festa. Tudo por precaução, medidas de precaução. Pode-se estabelecer horários de uso, uma restrição parcial, que não é devido, né? Essa questão é delicada porque ela restringe a propriedade do condômino, mas numa situação de crise como essa, deve-se levar em conta o primeiro fator, né, o motivo principal que você deve pensar é na saúde da coletividade. Então é uma forma de evitar o contágio. Mas como é que fica a formalidade para a adoção dessas medidas mencionadas? No tocante às áreas comuns, então, por exemplo, essa proibição de usar piscinas, etc., academia, como se tratam de áreas que são de propriedade dos condôminos, toda a ação adotada, ela depende de uma assembleia. Só que, em casos como esse que nós estamos vivendo, do coronavírus,
O síndico ele pode e ele deve adotar medidas todas em prol da saúde dos condôminos. Posteriormente, ele faz uma assembleia, né? O condomínio faz uma assembleia e o síndico justifica porque foram tomadas aquelas medidas, sempre tem que ter uma justificativa legal, ou então ele se responsabiliza pelos atos que ele praticou. Se ele não tiver um embasamento legal, um embasamento jurídico, ele pode responder por algum ato na esfera civil, na esfera criminal e na esfera administrativa. O que acontece? Numa situação como essa, a própria assembleia é uma forma de contágio, né? Ela pode ser uma forma de contágio, porque é reunião de um monte de gente num lugar, então o vírus espalha. E daí o que a gente faz numa situação dessa? Alguns condomínios que já são mais preparados, eles utilizam da tecnologia para fazer as assembleias, desde que tenha uma preparação de um corpo jurídico, claro, né? Então o que faz? Eles fazem votos pelo WhatsApp, fazem a própria assembleia, né? Com votos pelo WhatsApp, pelo Skype, né? Fazem uma videoconferência pelo aplicativo Zoom. Então esses condomínios já têm uma segurança jurídica deles, já é bem maior. Uma outra alternativa seria fazer assembleias permanentes, mas em pequenos grupos, em espaços abertos, o que não é uma boa, né? O melhor é evitar totalmente o contato. Nesses casos, os votos poderiam ser feitos por escrito e o síndico poderia solicitar que as pessoas que participem da assembleia utilizem máscaras, fiquem em uma distância considerável. E em relação ao condômino, quais os deveres do condômino? Bom, o condômino ele tem o dever de não prejudicar a saúde, a segurança, o sossego dos demais condôminos e sempre respeitando os bons costumes. Então, nessa época de coronavírus, o condomínio ele pode expedir um documento com recomendações para os condôminos atenderem, né? Então, o condomínio ele pode exigir que você utilize máscara e luva em locais pequenos e fechados, como elevadores, né, onde a transmissão é muito maior, né, a probabilidade de transmissão é maior. Que você comunique imediatamente se você tiver com a suspeita de já tiver sinais leves de gripe ou tiver a confirmação do coronavírus, você comunica de forma totalmente confidencial, não tem que se expor, para o condomínio. Por quê? É importante, gente, não pode ficar escondendo, tô com vergonha, os outros não vão me olhar mais aqui no condomínio. Gente, não pode. Quem deixa de comunicar e sai perambulando aí pelo condomínio, pelas ruas, com a chance de transmitir a doença, sabendo que está com a doença e podendo transmitir para os outros, comete um crime que está no Código Penal. Eu vou deixar o artigo aqui embaixo depois para vocês verem. Então, além disso, o condomínio ele pode pedir para evitar obras nesse período, para evitar a circulação de pessoas que não sejam moradores, dispensar funcionários acima de 60 anos, isso tem que fazer, verificar a necessidade de manter um empregado, né, que você tem em casa, também para não correr esse risco de entrar e sair, entrar em contato com os outros na rua, né? São medidas de precaução. E principalmente, gente, manter uma boa educação. Então não ficar fazendo barulho, isso já não pode, né? Ser desrespeitoso, muito barulho, sabe? Causando incômodo aos demais. Hoje mesmo eu estava no elevador do meu prédio e colocaram um cartaz lá dizendo assim: por favor, não utilize os pés para apertar o botão do elevador, né? Então assim, com bom senso e adotando as medidas de precaução, acho que todo mundo vai passar por essa direitinho. E no seu condomínio, como que é? Já tem regras para isso? Tem alguma coisa estranha que vocês acham? Fala aqui pra mim, deixa aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.